Olá, uma boa tarde a você que nos acompanha pela CBN. Hoje o nosso CBN Conhecimento é internacional. Nós estamos aqui com o professor Juan Pedro Ruiz, professor da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, e também o professor Fábio Anjoleto, da Universidade Estadual de Maringá, biólogo e mestre em arquitetura. Professor Fábio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN, boa tarde Everson, muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando o nosso novo projeto aí, que é uma parceria entre o Observatório das Metrópoles da UEM e a Universidade Autônoma de Madrid. Vamos falar sobre ecologia urbana na região metropolitana de Maringá. Professor Juan Pedro Ruiz me entende muito bem, mas pode falar espanhol, que a tradução será feita pelo professor Fábio Anjoleto simultaneamente aqui. Professor, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui, tá chegando em Maringá e dando entrevista, né? Boa tarde, muito obrigado. Meu portunhol não é muito bom e penso que é melhor que falar em espanhol e como dijiste, professor Angeletto pode traduzir. O professor Juan Pedro Ruiz fala, depois o professor Fábio Anjoleto traduz para nós, e também o professor Fábio participa da entrevista, Com né, certeza, professor? Considerando algumas coisas aqui, porque vocês são parceiros. Exatamente. Começando com o professor Fábio, por que essa parceria com uma universidade da Espanha? E para pesquisar algo tão regional que é a região metropolitana de Maringá, a questão de ecologia urbana, professor Fábio. Bom, essa parceria, ela tem uma história bastante interessante. Eu fui para a Espanha para começar meu doutorado em ecologia sob a orientação do professor Juan Pedro, né? E depois vim para cá, para Maringá, para fazer o meu trabalho de campo aqui. E o nosso interesse na região metropolitana de Maringá é devido ao fato que as cidades médias do Brasil, aquelas que têm entre 100 mil e 500 mil habitantes, elas estão crescendo de maneira mais acelerada, de maneira mais rápida do que as cidades grandes e pequenas. Então, o nosso interesse é pesquisar esse fenômeno, pesquisar a região metropolitana sob uma ótica de ecologia, para, no segundo momento, tentar criar algumas categorias de planificação ambiental que permitam a Maringá crescer sem repetir os erros que as grandes metrópoles brasileiras cometeram e que redundam em grandes impactos ambientais e também em diminuição da qualidade de vida das pessoas, né? Veja São Paulo, por exemplo, os problemas que São Paulo tem enfrentado nos últimos dias, né? Basta chover um pouco mais do que a média para a cidade ficar toda alagada, porque ela é excessivamente pavimentada, e causar mortes, problemas no trânsito e tudo mais, né? Então, acho que esses impactos podem ser evitados com esse tipo de pesquisa que a gente quer fazer aqui. Professor Juan Pedro Ruiz, da Universidade Autônoma de Madrid, qual o conhecimento que o senhor tem de Brasil? É a primeira vez que vem para cá para estudar uma região de uma cidade não tão grande como Maringá? Bueno, yo he estado en varias ocasiones en Brasil de visita y trabajando y en esta ocasión estamos iniciando un proyecto de investigación importante de 3 años de duración que forma la colaboración entre nuestra universidad con otras universidades en España, en concreto la Universidad de Educación a Distancia y la Universidad Estadual de Maringá. É isso. É uma parceria que está começando agora entre a Universidade Autônoma de Madrid, a UNED, que é uma outra universidade espanhola, né? O professor Juan Pedro está aqui nos contando que ele já esteve no Brasil várias vezes durante a carreira universitária dele. A última foi o ano passado, quando ele esteve aqui para acompanhar um projeto que a gente estava desenvolvendo, um estudo comparativo entre como os pobres e os ricos gerenciam os seus quintais, o que eles plantam, quais são a diferença de utilização de vegetação entre os pobres e ricos. E dessa viagem do ano passado surgiu a ideia de promover essa parceria e captar recursos lá na Espanha, né? Professor Juan Pedro, vocês ficam aqui, vocês são em quantos e devem ficar aqui por quanto tempo no Brasil, na região de Maringá, estudando? El proyecto tiene una duración de 3 años y nosotros vamos a realizar etapas de investigación durante estos 3 años. Vamos a iniciar un proyecto piloto que vamos a establecer en Salvador de Bahía, donde vamos a trabajar con el paisaje, porque, como ahora comentaré, el paisaje es un punto crucial de este tipo de proyectos. O projeto terá duração de 3 anos, né? Nós vamos estudar, na verdade, 2 regiões metropolitanas, a região metropolitana de Salvador e a região metropolitana de Maringá. Com a diferença que o estudo que será feito aqui em Maringá terá uma duração maior e será um pouco mais detalhado. E o cerne intelectual, digamos assim, desse projeto, o fulcro, para ser um pouco mais exato,
é o conceito de paisagem que o professor Juan Pedro vai explanar um pouco agora, vai explicar um pouco melhor agora. Pois não, professor. Obrigado. Bueno, la idea es que la ecología urbana, como decía Fabio, es una, digamos, extensión de la ecología que se ha desarrollado en las últimas décadas, con un interés doble. Primero, conceptual, entender los ecosistemas urbanos, y segundo, aplicado, tratar de gestionarlos de una forma más aceptable para el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. A ideia é estudar as cidades desde um ponto de vista ecológico, né? Primeiro conceitualmente, tentando entender a cidade como um ecossistema, porque, na verdade, as cidades também, do ponto de vista ecológico, são consideradas ecossistemas, né? A gente chama de ecossistemas heterotróficos, né? Ecossistemas incompletos, que têm muito pouca produção fotossintética, que importam muitos insumos e exportam muitos resíduos, né? Causando uma série de impactos. Então, entender conceitualmente a cidade como um ecossistema e, no segundo momento, aplicar o conhecimento em planificação ambiental. Coisa que, aliás, se o professor Juan Pedro me permite dizer, é inexistente no Brasil, né? A quantidade de dinheiro e esforços investidos em planificação ambiental nas cidades brasileiras é praticamente zero, sobretudo nas cidades menores. Professor Fábio Anjoleto, o que é planificação ambiental? Ora, do nosso ponto de vista, é planejar cidades para que impactos ambientais que elas causam à biosfera sejam diminuídos ou cessados. É o planejamento, então. Exatamente. Só que é diferente, por exemplo, você planejar um conjunto de edifícios, por exemplo, sem preocupação com o entorno, e planejar esses edifícios para estarem mais harmonizados na paisagem, por exemplo. Você planejar um edifício para captação de água, para diminuição do consumo de energia elétrica, planejar cidades para o menor consumo de gasolina, por exemplo, é um tipo de planificação. Simplesmente planejar a cidade para ter vias para os carros rodarem é um tipo diferente de planejamento. Não sei se eu estou me fazendo entender. Porque o planejamento no Brasil é calcado, sobretudo, em critérios em critérios econômicos, nem sociais, na verdade, né? É a economia que dita o planejamento das grandes cidades brasileiras. E por esse planejamento não estar embasado em critérios ambientais, é que a gente tem esses problemas que a gente vê, como eu disse agora há pouco, em São Paulo, por exemplo, ou nas grandes cidades do Brasil, né? Ok, um tema muito interessante, muito salutar aqui no CBN Conhecimento desta terça-feira. Nós estamos entrevistando dois professores, o professor Fábio Anjoleto, biólogo, ele que é mestre em arquitetura, está fazendo doutorado também, professor da Universidade Estadual de Maringá, e o professor Juan Pedro Ruiz, professor da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. O nosso assunto é ecologia urbana na região metropolitana de Maringá. Vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.